Bom, vamos abrir o debate. Eu vou aproveitar que eu estou aqui, eu já vou tomar a palavra e vou fazer algumas observações, né? Principalmente quando falou de São Paulo, eu fiquei um pouco, né? Não sou gaúcho, mas fiquei ofendido também, né? Nós não somos tão regionalistas lá, mas é engraçado isso, né? Sinceramente, eu fui uma vez para aquele hotel Ariaú, que fica lá no Amazonas, que é um hotel de selva, que é tudo meio feio, assim, né? Não é? Parece meio Disneylândia aquilo, não é muito a mata mesmo, mas eles fizeram lá um negócio bacana, os bangalôs lá, e tem uma hora que é engraçada que você começa a comer assim, tem uma grade, né? E os macacos ficam vendo você comer, e dá uma certa aflição, porque os macacos começam, traz a família para ver você comer, e ficam olhando, às vezes você sente dentro da jaula, porque os caras vieram para ver a alimentação dos animais. Se viu comendo aí. E tem um monte estrangeiro, tinha uns portugueses lá, tinha uma portuguesa. E essa portuguesa começou a conversar comigo, era PhD, não sei o que, lá em Química, tinha lá uma formação toda complicada. E ela estava conversando comigo e de repente ela soltou uma pérola, falou assim, que Portugal abriu mão muito barato de suas colônias. Eu nunca fui da época do Brasil colônia, mas eu fiquei tão ofendido. Eu quase voei na portuguesa, mas discutir com ela, meu está louco. Você está discutindo a colonização no Brasil, mas não, mas peraí. Depois que eu me liguei, na verdade é uma reação meio natural. O que ele falou de São Paulo, eu estava pensando em uma coisa exatamente ligada diretamente a essa questão do incentivo. Eu vou te dar uma base histórica, que não é histórica porque é recente, né? Mas não deixa de ser histórica. Que foi o Mário Covas, quando era governador de São Paulo, ele nunca usou um crédito CMS de um Estado. Nunca. E fez essa postura durante todo o governo dele. Ele falou, não, tem que entrar com direta de constitucionalidade. E entrou um monte de ação direta de constitucionalidade. O que começou a acontecer? O Estado do Espírito Santo, toda vez que o Mário Covas entrava com a direta de constitucionalidade, mudava a lei. Aí, o objeto da Assembleia Constitucional perdia o objeto, porque era uma nova lei. Aí tinha que procurar uma nova Assembleia Constitucional, até o Alckmin, que foi o que começou a gozar, que na mão grande, evidentemente, que não pode fazer isso. O jeito como está sendo feito, é o que você falou, uma inconstitucionalidade não justifica a outra. O que eu acho que faltou foi o Supremo ter uma mão forte, dizer, o objeto continua o mesmo, enquanto não mudar o dispositivo da lei, vai ter que se apreciar essa desconstitucionalidade. O que eu acho e que às vezes fica muito claro isso, o que eu acho que falta é uma força maior por parte do Poder Judiciário. Eu acho, sobretudo no Estado do Espírito Santo, né, eu não sei como é que se sobrevive da democracia do Estado do Espírito Santo. Por um único motivo. Colocaram todos os juízes do Estado do Espírito Santo sob suspeita. Tá? Então, se fosse uma liminar do Estado do Espírito Santo, é uma coisa tão louca, mas tão louca. Por quê? Porque se o juiz tiver a liminar, ele vai ser provavelmente acusado de ter mentido a sentença. Enquanto que ele negar a liminar, nunca vão falar, não, o procurador da Fazenda comprou o juiz. Não vão falar isso. Então, para o juiz é muito mais fácil. E ele assume muito menos responsabilidade se ele não der a liminar. Então, o Valmir, Ricardo Dalla, que é amigo meu lá do Espírito Santo, toda vez eu falo, como é que vocês conseguem advogar um lugar desse? Quando o judiciário está sob suspeita, então o cara não vai colocar o liminar. Ele não vai, porque aí quem que fez? Porque veja, quando o juiz intercede e chama para a responsabilidade, ele está tirando a responsabilidade do Estado. Quando ele não consegue terminar, ele mantém a responsabilidade do Estado, que é efetivamente quem causou dano ao contribuinte. Então a opção mais fácil sempre vai ser não se meter, que é mais ou menos o que o Supremo fez nessa situação. Deixou para os Estados resolverem esse problema. Que foi resolvido? Não foi. Gerou mais problema para se chegar ao judiciário de novo. Então, por mais que eu seja brincando, eu não fico ofendido, evidentemente que eu brigo mais com o Estado de São Paulo do que qualquer coisa. Eu diria que é o Estado que eu mais brigo, né? Desde que eu optei em fazer a área tributária foi esse. Agora, eu realmente
vejo que a solução dada não é a solução correta. Né? Assim, o que se vê realmente você tem benefícios fiscais e benefícios fiscais. O Estado do Tocantins tem um regime especial que devia chamar regime especial para burlar a tributação do Estado de São Paulo. Né? Que ele criou um regime especial, eu fui ver os caras ali, né? Que assim, eles quebram a substituição tributária de óleo lubrificante e outras coisas, falam, olha, toda vez que um produto que tem a substituição tributária for remetido para o Estado de Tocantins, quebra a substituição tributária. Então ele vai ser, toda vez que for remetido para um atacadista do Estado de Tocantins, não vai estar mais sujeito à substituição tributária, a alíquota que vai se tributar lá é 2% e a nota sai como nota cheia normal. O que acontece? Não precisa mandar a mercadoria para lá não, porque quem vai de Santa Catarina vai mandar a mercadoria para Tocantins para produzir para São Paulo. Não, manda só a nota. O regime especial do Estado do Tocantins prevê a remessa da nota sem a mercadoria. Eles carimbam e te devolvem por SEDEX. Isso é regime especial? O que é isso? Né? Que nome se dá a esse benefício fiscal? Isso é a coisa mais louca que eu já vi na minha vida. É uma malefícia por um Estado. Né? Então, assim, boa parte do que a gente vê hoje em termos de guerra fiscal, evidentemente que o Estado de São Paulo, por ser um Estado altamente consumidor, né, acaba tendo o prejuízo e as reações são as mais abruptas possíveis, inclusive com uma de inconstitucionalidade que a gente está cansado de ver. Né, na mão grande o Estado quer resolver, que não acaba resolvendo. Que é muito bem, esse é o perfil do José Serra. Né? Eu diria para você, o perfil do José Serra é um cara, na minha concepção, ele tem reações um pouco duras demais, né? E vi vários exemplos do que ele já fez em termos de utilização do poder do Estado para situações específicas. Bom, era só essa observação que eu queria fazer. Principalmente quando ocorrer algum dano de difícil ou impossível reparação. Então é só alegar para o juiz, escuta, vamos vender no imóvel onde eu moro. Isso aí não é um dano de difícil ou quase impossível reparação? Não, isso é natural do processo expropriatório. Essa é a jurisprudência que está se classificando. Ou seja, aquilo que seria o risco óbvio, vamos vender a empresa. Vou vender o imóvel da empresa. Né? Isso é, vou vender o ativo da empresa. Eu vou começar a produzir da onde? Né? Vou vender tudo em leilão. E eu não vou ter como produzir mais. Isso é um dano de difícil, a minha visão, é um dano de difícil reparação. O judiciário tem decidido que não, isso é natural do processo expropriatório vender. Né? Eu até acho, depois de fixar como devido o tributo. Depois de que a execução seja considerada realmente correta, e não antes. Porque aí não adianta nada voltar atrás sem ter o que produzir. Bom, eu diria para você, esse é o problema, na verdade, eu só contei para você a história do problema. Agora eu acho que o problema todo, na verdade, eu volto a entender que é o judiciário. Eu sei que tem problema com o judiciário, pelo que vocês puderam observar na noite de hoje. Por que é o problema do judiciário? Porque o judiciário, ele entende, a sensação que eu tenho é essa. E não é só o judiciário, foi como os processualistas também. Eles entendem que é melhor que seja um sistema só. É mais fácil. O judiciário ele quer tratar igual a execução fiscal e a execução de direito privado. Você percebe que existe um interesse nisso. Porque é muito mais simples, simplifica um monte de coisa, ele não tem que ficar olhando outra lei, ele usa só o Código de Processo Civil, não vai precisar de uma lei especial. A sensação que eu tenho é essa. Porque eu não consigo justificar de outra forma. Porque a interpretação que eles dão é burra. E aí nós temos 3 soluções. A primeira solução, na verdade, é uma solução que já vem sendo adotada e eu acho bastante importante e fiquei muito feliz de conversar com a doutora ali, saber que aqui em Santa Catarina o processo administrativo é um processo administrativo decente e funciona. Né? Ou seja, a utilização do processo administrativo na minha cabeça sempre foi a solução. Sobretudo se ele funciona. Né? Quando ele não funciona é bem difícil, mas se ele funciona efetivamente, e parece que é o caso daqui do Estado, é o máximo.
Ela está falando de termos de defesa prévia, umas coisas bárbaras, institutos sensacionais, que garantem a ampla defesa na esfera administrativa. Na esfera federal, o processo administrativo federal é muito bom. Ou seja, ele tem aquela questão da paridade, da representação de contribuintes e da representação do Estado. Você percebe que é um procedimento efetivo. O Estado, na verdade, o único problema que eu tenho visto ultimamente é que o Conselho ele começa a achar que ele é o Poder Judiciário. Né? Então você fala, pô, peraí, eles não são o Poder Judiciário. O processo administrativo ele está diretamente ligado a uma participação do Estado executivo e do contribuinte. Nós estamos numa situação que tem duas partes só. Não tem um triângulo que você tem no judiciário que você tem um juiz isento. Você tem uma linha reta em que um calculou o outro defende e o outro julga. Que não deveria ser parcial, porque existe um interesse do Estado em não manter atos ilegais da administração, porque a Constituição assim determina. Então, nesse raciocínio, o Estado tem também o interesse que o processo administrativo seja o mais correto possível. O que acontece é que tem um princípio que se aplica ao processo administrativo e não se aplica ao processo judicial, que é um princípio chamado princípio da verdade material. Vou passar rapidamente por esse princípio, que é um tanto quanto técnico, mas ele envolve a seguinte situação: no processo judicial, vale aquilo que tiver nos autos. No processo administrativo, as partes vão ter que ir atrás daquilo que está nos autos. O juiz ou o julgador administrativo, que não é juiz, ele, se não tiver nos autos, ele que vai ter que ir atrás. Ele não pode partir do princípio que não está nos autos, não existe. Não é assim. Não está nos autos, vai investigar se existe. Porque você tem tanto interesse na revelação da verdade quanto outra parte. Então vá procurar, levanta da cadeira e vai aí olhar onde é que estão as coisas. Né? Então você tem umas decisões administrativas da esfera federal que eu acreditei. Não consta dos autos a declaração de imposto de renda. Para quem é que entregaram a declaração de imposto de renda? Para a Fazenda. Então está onde? Está no sistema. Tecla, antigamente era levanta, dá um berro pro cara na ponta e falou, pega a declaração de não sei quem. Hoje não é assim. Hoje o cara pega a perna de uma tecla. O cara vem dizer, não está nos autos. Então, isso não existe. Então, o que eu tenho visto e o que eu tenho proposto de solução é, primeiro, processo administrativo, vamos explorar o processo administrativo, vamos utilizar o processo administrativo de forma correta. Segundo, vamos fazer que a administração pública trabalhe no processo administrativo. De que forma? Buscando o judiciário. Mas se for discutir a matéria no judiciário, não vamos processo. Não, se o que você está procurando no judiciário é a legalidade do processo administrativo, aí você pode procurar e voltar. O objeto que você está discutindo no judiciário não é o mesmo. Você está discutindo no judiciário a legalidade do processo e não a exigência tributária. Então, efetivamente, você pode buscar o judiciário no meio. Eu adoro fazer isso. Eu adoro, porque é irritante. Aí o cara fala, que saco, eu adoro. Vai ter que trabalhar. Se tem um processo administrativo, eu falo, não, mas não precisa ser, não precisa. Porque eles são cheios de formalismo para exigir o processo. Ou seja, você já fez uma impugnação de uma auto-infração, de um espólio, só falta pedir para juntar um pedaço do tecido do espólio nos autos. Os caras juntam tudo, reconhece firma de todo mundo, até de quem passar na porta da hora que você for protocolar. Tirar foto, só falta tirar foto, mas o espólio é de chorar, porque a gente precisa, precisa autenticar a firma de todo mundo. E tem na esfera administrativa um princípio chamado princípio do informalismo em favor do administrado, que os caras simplesmente ignoram. Antigamente existia esse princípio. Era muito comum, e eu fiz isso várias vezes. Escuta, não deu tempo de acabar a porcaria da impugnação. O que eu faço? Eu falo, meu pai, liga para o posto fiscal. Liga para o posto fiscal. Fala o quê? Fala, não deu tempo. Ele vai perder o prazo. Não, ele vai prorrogar o prazo. Primeira vez não acreditei.
ligar para o fiscal, escuta, não está dando tempo. Qual é o número do processo? Tá bom, quanto você acha que 15 dias dá para terminar a impugnação? Dá, mas então tá bom, daqui a 15 dias fica assim, mas eu não preciso fazer nada. Não, fica tranquilo, já estão até aqui no prontuário de vocês. Meu, que país era aquele? Que país é esse? Né? Aquele funcionava em formar o princípio do moralismo, o princípio do formalismo em favor do administrado. Funcionava tudo. Não, mas você usava aquilo. Não, ninguém usava, ficava até com vergonha. Não usava o processo mesmo, não dava tempo mesmo, porque o cara ficava lá 6 meses para fazer a lavratura da atuação e queria que em 1 mês se fizesse a defesa. Como é que faz isso? 6 meses o cara ficou debruçado sobre documentação, você em 1 mês tem que fazer a defesa. O cara sabia que não era razoável. Sabia que o administrado precisava de mais tempo. Hoje também, hoje esquece. Sobretudo na esfera federal. Hoje precisa, formalizou demais. Eles acham que eles são magistrados. Então você. Claro que aí tem um monte de gente que tem uma razoável, bem razoável na cabeça, que fala, para que nós temos que ir atrás da verdade, tanto e qual o contribuinte. Então esse negócio de dizer, não está nos autos, não existe, só funciona para o processo judicial e no administrativo não. Então explorar o processo administrativo de forma razoável, inclusive buscando o poder judiciário para fazer o processo administrativo valer mesmo, é uma saída. Por quê? Porque o processo administrativo, todo processo administrativo, você tem a suspensão da exigência, ou seja, suspende a exigibilidade do crédito tributário e depara ali, sem precisar pedir para ninguém, é só você usar o processo administrativo que para e não vai ter a continuidade